primeiramente, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade, por aceitar também fazer essa live comigo, né, para a gente falar de um tema importante para os empreendedores, empresários, sendo o mercado imobiliário ou qualquer outro nicho. Então, vou tentar extrair o máximo possível da sua experiência, conhecimento e de repente o pessoal vai aprender contigo aí referente ao marketing, né? E usar também, né? Sim. Na sua empresa, no seu negócio para buscar mais resultado. Eu, por exemplo, com certeza vou usar aí nos meus negócios. Dependemos muito do marketing, né? Então, o tema da live, marketing para o marketing que gera lucro, a estratégia que está atrás das grandes marcas. Adel, vou deixar você aí se apresentar, mas antes eu queria falar aqui para o pessoal que você você já trabalhou, né, em grandes empresas como TikTok, Nvidia, e também dá aulas aí na FGV, né, dessa matéria. Então, é uma pessoa que vivencia isso, né, que tem bastante experiência nessa área de marketing. Então, se você puder se apresentar, quem é o Adel, onde mora, o que ele faz, onde trabalha atualmente, aí em 2, 3 minutos, antes da gente passar para as perguntas, que eu preparei bastante, viu? Boa! Bom, meu nome é Adalberto, muita gente me chama de Adal, são mais 20 anos aí trabalhando na área de marketing. Sou formado em publicidade, minha primeira formação, mas ao longo da carreira eu fui fazendo outras formações também. Então fiz o MBA de Business Intelligence na FIAP, que é uma faculdade referência de tecnologia daqui de São Paulo, e fiz o mestrado profissional na FGV e tive a oportunidade de fazer vários intercâmbios ou extensões. Fiz em Harvard, Yale, Technion, que é uma faculdade de referência de Israel, Yale Business School na Espanha, a HKST de Hong Kong, enfim. Passei bastante por vários lugares para aprofundar meu conhecimento, estratégia, inovação. Meu mestrado, inclusive, falou sobre transformação e disrupção na indústria. Falando de passagens, né, já passei pela Porto Seguro, já trabalhei em construtora, trabalhei na Nvidia, que hoje todo mundo conhece, estava no TikTok e agora eu trabalho na Avanade. A Avanade é uma joint venture entre Microsoft e Accenture. A Accenture é uma das maiores consultorias de tecnologia do mundo e eu tenho uma posição lá de desenvolver projetos de transformação digital, inovação, inteligência artificial, e é isso. Então já passei por quase todos os segmentos de empresa. Eu tenho uma consultoria que atuei com ela por bastante tempo, dando palestra, consultoria, mentoria para empresários. Então, gosto muito do tema, desse de marketing, estratégia, inovação, e é isso. Ótimo, não, obrigado. Então, quem ficar até o final da live vai aprender bastante aí contigo aí, baseado na sua expertise, né? Você falou do mercado imobiliário, é verdade, a gente conversou lá atrás, eu lembro que você iniciou lá atrás com, como chama, a construtora famosa também em São Paulo. Era referência, né, de alto padrão, hoje tem várias, né, mas na época a principal empresa era a Adolph Lindenberg, construtora Adolph Lindenberg, né? Eu lembro que tinha um slogan, né, que era a única empresa que você não falava eu vendo apartamento, a pessoa falava eu vendo Lindenberg, né, porque Lindenberg era o sinônimo de alto padrão na época. O maior apartamento na América Latina, numa laje só, ainda é da Lindenberg, 1.200 metros quadrados, num único andar. Lá na Marginal Pinheiros, indo para Morumbi. Do meu prédio, olha só que mundo pequeno. No meu prédio, onde eu estou indo trabalhar, eu vejo esse prédio, ele fica na frente do prédio ali do Tax Center. É bem legal, ele é um prédio super referência. Conheço esse projeto. Então, Lindenberg é uma grife, né, muito famosa aí em termos de qualidade. Acho que Lindenberg é ela que construiu os jardins, todos os alto padrão aí de jardins, os prédios de luxo e de Lindenberg. Sim. Foi uma das primeiras empresas a explorar o segmento de luxo de imobiliário, né? Então se tornou referência porque ele trabalhava muito com empreendimentos neoclássicos. Então quase todos esses prédios que a gente vê nos jardins, etc., surgindo são Lindenberg. Legal, bacana, Adel. Então hoje você vai ensinar a gente como aplicar o marketing aí para o nosso mercado também imobiliário, né? Quem sabe, né? Para dono de agência e tal. Adel, para iniciar, queria te fazer a primeira pergunta.
Qual a diferença entre o marketing estratégico, né? Se fala muito de marketing estratégico, e o marketing tradicional, né? O marketing operacional. Tem alguma diferença? Acho que o marketing é igual futebol, né? Todo mundo conhece um pouquinho e todo mundo acha que entende, mas é muito mais complexo. Acho que parte da culpa disso é dos próprios profissionais de marketing, que em algum momento traduziram marketing ou só como publicidade, ou só como marketing é vendas, né? E marketing é muito mais do que isso, é muito mais abrangente. Eu lembro que uma provocação que eu recebi uma vez inclusive do mestrado, né? Quantos CMOs você conhece que viraram CEOs, né? Tipo, a gente conta nos dedos. Você vê CFO que se transformaram em CEO, você vê CTO, você vê cara do jurídico, você vê cara de vendas, mas você não vê nenhum cara de marketing. Acho que por causa em parte, tem uma meia-culpa, né? A gente ficou muito focado em pensar em campanhas, ganhar prêmio, fazer barulho, mas isso... E o marketing deveria ser estratégia, acaba se distanciando disso e dá oportunidade para os seus pares, que é o cara da tecnologia, o cara do jurídico, o cara do financeiro. Então, o marketing em si, ele tem estratégia na sua essência, mas por algum motivo alguns profissionais foram perdendo isso. Então, marketing é muito abrangente, mas o que é inadmissível é entender achar que o marketing é descolado da estratégia. Claro que o marketing também tem um papel de vendas, mas, putz, o marketing deveria ser um par de todo mundo, né? Eu acho muito legal que quantas empresas, por exemplo, mesmo empresas tradicionais como o Itaú, por exemplo, hoje ele tem uma visão de squad, que é justamente isso, né? Como que eu consigo fazer com que as pessoas que trabalham na empresa entendam que a gente está no mesmo barco? Você entra nas empresas, o jurídico está brigado com contabilidade não fala com o comercial briga com o marketing, e a gente precisa entender que a gente é um só. E o marketing tem um papel, porque tudo que a gente deveria fazer em marketing, direto ou indiretamente, deveria impactar as outras áreas de negócio. Eu deveria conversar com o cara jurídico, eu deveria conversar com o cara do comercial, e o que acontece na vida real, tanto faz se você é pequena empresa ou grande empresa, essas áreas não se conversam. E o marketing, por natureza, deveria conversar com todo mundo, porque eu preciso entender a cultura da empresa, preciso entender como que a gente vai posicionar, como que o que eu estou fazendo vai impactar no comercial, e até positivamente. Putz, eu preciso mostrar para o comercial, primeiro, que o que eu vou fazer vai impactar ele positivamente, ao mesmo tempo eu preciso conectar, o comercial também tem que dar feedback, putz, olha, isso que você está querendo vender, não vai ser, os clientes não vão querer, então, só que no dia a dia, essa não é a realidade, né? A gente do marketing está fazendo um negócio, desenha o produto, o cara do comercial está vendendo, e o pior ainda é que muitas vezes, aquele que importa, que é o cliente, aquele que é o cliente não participa, né? Então, não dá para resumir o que é o marketing, né? Dá para dizer que o marketing deveria estar em tudo, e claro, também na estratégia, na comunicação, mas no final do dia a gente está muito preso só nessa parte da comunicação, da propaganda, da social media, né? Eu brinco, né? Quando você fala que você é ator, todo mundo vai perguntar, você já fez novela? Já fez da Globo? Porque todo mundo entende que ser ator é só fazer Globo. Marketing também é a mesma coisa. Todo mundo pensa que fazer marketing é fazer social media, é disparar e-mail. Não, marketing é 10 passos antes disso. Tráfego pago, né? Legal, legal. O Adel, com a sua expertise aí, se você fosse um consultor, né, de uma imobiliária, por exemplo, né, de uma imobiliária, hoje, né? Qual seria o plano de, digamos, sei lá, 30 ou 90 dias para transformar o marketing daquela imobiliária, da agência? Como tem que implementar essa estratégia de marketing para buscar resultado para essa agência? Em consultoria, a gente tem duas fases básicas que a gente chama de as-is e o to be, né? O as-is é quando a gente faz um assessment, ou seja, eu vou entender como que está a sua empresa para depois te desenhar como que ela deveria ser. E não tem como eu falar o que a empresa precisa fazer sem conhecer, principalmente quando a gente está falando de pequenas empresas, médias empresas. Quem que é o dono? Qual que é a cabeça do dono? O que ele quer? Não adianta nada eu sair desenhando coisas se eu não entender de fato como que ele enxerga o negócio dele, o que ele espera, qual que é a expectativa dele, qual que é a ambição dele. Porque sem isso, tudo eu posso ser um mágico, mas eu não vou atender a necessidade ou o interesse dele. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, antes de desenhar qualquer coisa, é olhar para a empresa, ver como que ela está e o que aquele profissional, aquele executivo deseja. Aí sim a gente começa a construir
a quatro mãos várias coisas, né? Mas assim, não tem um plano de 90 dias. Eu preciso primeiro entender o que a empresa quer, qual que é a ambição dela, como que ela quer se posicionar. E aí, claro, ao longo dessas conversas a gente vai entender, putz, mas tem uma provocação aqui para você. Você acha que faz sentido isso ou não? E tudo bem, e aí as coisas vão acontecendo, mas não tem uma coisa, tipo, vou entrar na sua empresa e vou fazer isso. Isso é o que acontece no mercado, né? O pessoal vendendo curso, mentoria. Eu vou transformar seu negócio em 30 dias. Pô, isso vai transformar a vida dele, que vai ganhar seu dinheiro, né? Mas duvido que você vai entrar na empresa dele e vai transformar a imobiliária ou a construtora em 30 dias. Então, infelizmente, a gente vive num mundo onde a gente vende muito sonho, e claro, o cara que está vendendo sonho está ganhando muito dinheiro, mas não necessariamente quem está comprando esse sonho está tendo sonho. Talvez ele esteja tendo só um pesadelo. E assim, como o mundo é muito dinâmico, a gente está desesperado por ter informação, conhecimento, etc. Então a gente sai comprando ferramenta, a gente sai comprando consultoria, a gente sai comprando palestra, e não necessariamente aquilo vai impactar o negócio. Por isso precisa ter muita sabedoria, humildade, né? Saber o que a gente não sabe, ter abertura, interesse, curiosidade. Eu lembro, na pandemia estava todo mundo falando de metaverso. Passou 6 meses, ninguém nem lembra mais o que é metaverso. IA é a mesma coisa, tipo, IA de fato vai mudar o mundo, e o mercado, e o segmento imobiliário. Mas se eu não entender com profundidade o que é IA, para que ela serve, como que ela vai impactar meu negócio, então antes de comprar uma ferramenta, eu deveria me aprofundar sobre isso. E aí sim faz sentido eu chamar alguém que é especialista e falar, puta, me mostra quais são as possibilidades, antes de sair comprando coisa, sabe? Então precisa ter organização para que essa organização ajude você a chegar onde você quer. Entendi. Então, você falou primeiro fazer um diagnóstico, conhecer a empresa, conhecer o dono, a cabeça do dono, o objetivo dele, aí para poder analisar, né, fazer um diagnóstico e traçar essas estratégias aí de marketing para buscar atingir esses objetivos e metas. Até que também no marketing, a longo prazo, né? Não existe milagre. Vou implementar aqui uma estratégia de marketing e daqui 30 dias já está bombando. Não a gente está falando de um segmento super, ultra, mega complexo, né? E eu sempre dou o exemplo do Uber. Quando a gente pensa em Uber, a gente está sempre pensando no cliente, você que vai pegar o Uber. Mas é muito mais complexo do que isso, porque não existe Uber se não existe motorista. É a mesma coisa quando a gente pensa no mercado imobiliário. Não existe o comprador do imóvel se eu não entender que tem o corretor, se tem a construtora, que tem investidor, e dentro de investidores tem diferentes perfis. Tem um cara que é um ultra mega investidor, tem um cara que compra um estúdiozinho. São pessoas completamente diferentes e não dá para eu tratar bem um e maltratar o outro, porque o ciclo precisa fechar. Por que você vai no aeroporto e tá os motoristas aceitando e cancelando a corrida? Porque o mercado, por algum motivo, entendeu que não precisava focar ou pagar bem ele. Então, naturalmente, ele vai querer hackear o sistema. Mas se alguém tivesse desperdiçado de verdade em atender bem esse motorista, por isso que eu não gosto de usar tanto a palavra cliente, eu gosto de usar o termo stakeholder, porque ajuda a gente a entender que quando a gente fala de estratégia, eu preciso tratar todo mundo de uma forma para gerar a melhor experiência possível para que o ciclo feche. O cliente vai ficar feliz, meu corretor vai ficar feliz, a imobiliária vai ficar feliz, a construtora vai ficar feliz. Se só uma dessas pessoas ficar feliz, putz, você não está fazendo o seu trabalho direito. Ganha-ganha, né? Tem que ser benéfico para todas as partes envolvidas naquele negócio, né? Tocou no assunto da inteligência artificial e me fala uma coisa, a inteligência artificial no marketing, você acha que uma ameaça ou uma aliada do marketing? A IA. A IA é sempre aliada. Ela vai ser inimiga se você não souber para quê e por quê e como, né? Mas eu volto à questão, né? Conceitualmente, IA é uma inteligência artificial e essa inteligência artificial ela tem uma automação baseada em dados. Agora, para pensar, quantas imobiliárias realmente têm dados organizados? Quantas construtoras têm dados organizados? Então é isso, tipo, eu tô indo pelo efeito manada. Putz, tá todo mundo falando de IA, tá todo mundo falando de chatbot, tá todo mundo falando de WhatsApp. Você até consegue tirar resultado disso, mas é 5, 10, 15% da potência que aquilo tem. Então acho que essa é a grande dificuldade, e acho que a provocação que tem. Putz, super legal, se joga na IA, mas prepara a sua casa para aproveitar o máximo dela. Então, putz, o básico bem feito, desenhar muito bem aí os processos, né, internos para depois poder automatizar e extrair o melhor aí com IA, né? Não tem a ver com tamanho.
E não tem a ver com o tamanho de empresa, tem a ver com organização, de realmente ser humilde e falar, putz, o que eu posso fazer para organizar meus dados? Como que está meu CRM? Eu tenho CRM? Como que eu posso construir? Eu sempre falo, é melhor construir para ter daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, do que sempre falar, putz, a gente não tem. E nunca vai ter e está sempre... E isso é um grande problema, que no final das contas, quando você não constrói alguma coisa, você está sempre dependendo de terceiros. Putz, precisamos contratar não sei quem, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Então está sempre um monte de fornecedor tentando tapar um buraco que nunca vai ser tapado de fato, porque sua empresa está toda cheia de buraco. Né? Então, às vezes a gente precisa olhar para dentro da nossa empresa e saber, putz, novamente, cabeça do dono, para onde a gente quer chegar, como que a gente quer chegar, e aí ser humilde e falar, putz, temos esses problemas, precisamos olhar para esses problemas e resolver esses problemas. Porque solução a todo dia, putz, hoje a gente está falando de IA, amanhã a gente está falando, talvez, com certeza vai estar falando de IA, mas soluções completamente diferentes. Mas essas soluções completamente diferentes estão disponíveis para 2, 3 empresas que se prepararam. A grande outra maioria vai estar nesse ciclo de comprar palestra, comprar isso, vai no evento X e esquece de olhar para dentro da sua própria empresa. Putz, como que está seu CRM? Como que você trata a base de dados? Como que você faz segmentação? E é assim, a gente fala de diferentes stakeholders. Como que está a sua base de informação, de comportamento do seu investidor, do seu cliente, da construtora? Como que você bebe dados de tendências de mercado, de consumo, de tipo de produto, de parcerias? Então, tudo isso é inteligência. E inteligência artificial que a gente está falando. A inteligência artificial vai beber de alguma coisa. Agora, é preferível ela beber da sua fonte do que beber de outras fontes. Porque, querendo ou não, se você beber de outras fontes, você está indo para um caminho que talvez não seja o seu, ou que não traga informação tão acuradas, ou que tenha relevância para o posicionamento ou o tipo de produto que você tem. Porque se faz sentido, tipo, eu tenho uma base de dados super sólida da minha empresa, aquela inteligência artificial vai trabalhar em prol da minha empresa, entendendo o que eu sou, como que eu sou e o que eu quero ser. Agora, se eu estou com uma inteligência artificial genérica, putz, ela vai me atender, mas ela vai me atender de uma forma genérica. Então, eu estou dispersando o investimento daquilo que eu posso, né? Então, quer ter o melhor resultado com inteligência artificial? Foca bem naquilo que você tem, naquilo que você precisa melhorar, naquilo que você precisa enfatizar. E não existe mágica, né? Quem vende sonho, desculpa, está vendendo só um sonho, né? Esse sonho, no momento, vai virar um pesadelo. Então, o importante é saber que é um trabalho de construção. Não existe... mudar da noite para o dia. Porém, novamente, né, quando a gente tem a maturidade, pelo menos entender como que a inteligência artificial pode atuar na nossa empresa, putz, em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você pode ter um monte de coisa de eficiência operacional, de redução de custo com IA. Mas aí, novamente, né, não necessariamente só com uma palestra, entender, por exemplo, na empresa que eu estou hoje, a gente é parceiro também Microsoft, que a gente tem uma joint venture com eles. Putz, quantidade de coisa que dá para você automatizar coisas operacionais que você precisa de pessoa, ou precisa de pessoa mais muito tempo, que você consegue reduzir muito o custo disso ou o tempo para fazer isso. Então, as soluções realmente são infinitas, mas a gente precisa entender o que é importante para o nosso negócio, o que vai me ajudar a mexer o ponteiro, o que vai impactar meu cliente, o que vai impactar a imobiliária, a construtora positivamente, né? Então, é focar naquilo que importa, porque se a gente ficar vindo só no noticiário, putz, a gente vai querer sempre milhares de coisas, aí falta priorização, né? Então não adianta querer usar a IA ou sei lá, se você não cuidar primeiro do básico, né? Então, primeiro tem que olhar para dentro, cuidar do básico, dos processos, procedimentos, deixar tudo bem definido, tudo bem organizado, usar as ferramentas básicas também, o que você falou, CRM interno, aí para depois buscar uma solução, por exemplo, como o IA, para poder ganhar mais eficiência, talvez até mais velocidade para você atingir os seus objetivos, né? Eu faço essa provocação não para falar, putz, não começa a fazer IA agora. Você pode até começar a fazer IA agora, mas você entender que você precisa ter um plano paralelo de se preparar para tirar o máximo dessa IA. Porque senão a gente vai estar sempre pegando a superfície dela. Em algum momento, pegar só a superfície, essa conta pode não fechar. Ou você está sempre patinando por N projetos que não dão aquele volume, não atende à expectativa. E tem ferramentas, quando a gente fala de IA, que são caras. Então, por exemplo, eu trabalhei muito com muitas empresas que trabalham performance de marketing. Putz, tem a ferramenta da Adobe é absurdamente cara.
Se você não souber de verdade para quê e como que você vai tirar o máximo dela, a ferramenta não se paga. Mas, do mesmo jeito que eu estou dando esse exemplo da Adobe, tem para várias outras coisas. Então, eu preciso ter clareza do porquê, para quê e como. Né? Então, a partir disso, aí a gente começa a tirar valor dessas soluções. Legal. O Adel, me fala uma coisa. O que as grandes marcas, né, fazem com consistência e as pequenas marcas, os pequenos negócios ainda ignoram? O que as grandes fazem e os pequenos ignoram, não sabem, mas não fazem de forma correta? Tem alguma coisa específica assim, né? Eu acho que a gente supervaloriza as grandes marcas. Eu que já passei por várias empresas grandes, ou lidei com grandes marcas, quando você entra dentro da empresa, você descobre que nem tudo nem tudo são flores, né? Então acho que o legal do mundo que a gente vive hoje é que ele é muito democrático. O cara que tem uma pastelaria na esquina com a empresa que é multinacional e está em 40 países, tem as mesmas possibilidades, capacidades, claro que as granas são diferentes, mas de criar coisas memoráveis que impactam o negócio de fato. Então não tem muito essa divisão de ser empresa pequena ou grande, é ver como que a gente tira proveito daquilo. E novamente, como o mercado está muito democrático, tem ferramenta que é gratuita, tem ferramenta que é baratinha e tem as Ferraris da vida. É muito entender, e o interessante, né? Às vezes eu sou uma baita empresa e às vezes o Fusquinha me serve, já me atende. Então é muito de você olhar para o seu negócio e é aquele coisa que eu falei também de humildade. Putz, adoraria ter Adobe, mas minha empresa não está preparada. Né? Então, a gente pesquisa, e as curiosidades também. Acho que as grandes vitórias de marcas, empresas grandes e pequenas são marcadas por empreendedores ou profissionais que estão envoltos no negócio, que tem esse ar da curiosidade. Putz, deixa eu pesquisar, de entender o mercado, o que tem de solução. Uma coisa que eu sempre provoco quando eu tenho time, né? Putz, marca pelo menos uma vez por semana uma reunião com um fornecedor para falar, para entender o que tem de solução no mercado, o que tem de novidade. E claro, aí com maturidade você vai começar a entender o que tem para sua empresa, o que funciona, o que não funciona, mas só de você estar esperto, de saber as possibilidades, os canais, as ferramentas, quem é quem, profissionais bons, isso te ajuda muito a criar coisas legais. Putz, você entra, por exemplo, eu trabalhava no TikTok. O TikTok tem vários cases de empresas pequenininhas. Inclusive tem uma área lá que só trabalha SMB, que são pequenas e médias empresas, né? E claro, tem cases de empresas grandes, mas novamente, tem muita empresa grande que gasta dinheiro, tipo, sem critério nenhum. Então, meu ponto é, se você fizer bem, você vai se dar bem, mas tem que voltar para o básico dos conceitos. Como que eu aplico direito uma estratégia de marketing, como que eu atuo, como que eu faço segmentação, como que eu cuido da minha base de dados. Entender qual o problema ou qual que é o foco da sua empresa e atuar de forma assertiva e não sair fazendo as coisas porque está todo mundo fazendo. E principalmente a gente que trabalha no marketing, a gente é muito sensível nisso e a gente corre muito esse risco de fazer só porque o nosso vizinho está fazendo. E eu sempre falo também, né, a gente tem um termo de benchmark. O que é o benchmark? A gente vê quais são eu sou a GM, putz, eu vou olhar a Volkswagen. Eu sempre falo, conhecer o concorrente não é benchmark, é obrigação. Se o seu problema por exemplo, atendimento, putz, faz muito mais sentido se olhar a Disney do que a Volkswagen. Então, por isso que eu falo que tem esse olhar de curiosidade para o segmento imobiliário, querendo ou não, né? Eu conheço muitas pessoas desse segmento, é um segmento relativamente quadrado. Putz, se eu quero realmente inovar, transformar o mercado, às vezes vale a pena olhar para outras empresas que estão enfrentando um desafio parecido, mas que estão trazendo soluções diferentes. E claro, algumas coisas vão servir para a sua empresa ou para o seu posicionamento, outras não. Mas isso te abre um olhar e quebra paradigmas para que você consiga atingir objetivos que antes você não conseguia imaginar. Né? Legal. Você falando dessas empresas do imobiliário, as grandes empresas de imobiliário, você tem alguma empresa que você fala, está de parabéns aí na parte de marketing? Não sei se a empresa, é sempre bom falar que não sei necessariamente se a empresa é case em tudo, mas tem coisas que eu acho curioso. Por exemplo, a Cirela, ela começou a fazer eventos, aí falando do segmento de luxo, com pessoas que colecionam carros, né? Tipo,
cara que tem Ferrari, Porsche. Você percebe? Eu não estou falando de imóvel, eu estou falando de estilo de vida, e através de entender que estilo de vida é importante para esse cliente, eu consigo impactar ele de uma forma diferente, criar relacionamento com ele, porque, tipo, pessoas comuns compram um apartamento na vida. De repente, um cara que tem Porsche, putz, ele é investidor, ou é um cara que vai mudar de casa mais vezes, subindo de padrão de casa, ou o cara, os filhos cresceram, ou seja, ele vai mudar de casa mais vezes do que uma pessoa comum. E, além de tudo, é um cara que tem poder aquisitivo para comprar coisas de alto padrão. E querendo ou não, nesse mercado, você sabe, a quantidade de coisas que a gente vende por indicação, então, cuidar dele, se relacionar bem com ele, trazer ele para perto, isso é branding. Então, se eu faço uma visão tradicional de estratégia, putz, a gente olhar para isso, putz, como você vai gastar dinheiro com isso? Isso, o cara comprou um apartamento lá, não sei quando vai comprar outro, sabe? Então, é uma visão de antigamente. Hoje a gente entende que criar comunidades é relevante até para o mercado imobiliário. Como que eu me relaciono com esse stakeholder? E aí falando do cliente final, né? Mas, putz, será que esse relacionamento também não precisava acontecer com os corretores? Olha a quantidade de corretores de luxo que a gente tem descoberto, né? Aí são pessoas que criam, né, a sua própria marca como corretor ou como imobiliário e conseguem vender coisas absurdamente interessantes que tem no mercado. Bem, né? Então, ele trabalha o branding pessoal, né? Você tocou no assunto agora, eu fiquei até curioso. Queria te perguntar, então, se falando que fidelizar esse cliente, né? Se relacionar com esse cliente para acessar o networking dele e também fidelizar. Hoje em dia, a gente vê que a maior das empresas, imobiliária, outro, né? Sempre está correndo atrás de novo cliente, em vez de ela olhar para o cliente que talvez ou está dentro ou, né, ela poderia trabalhar esse cliente para fidelizar e comprar mais, ou trabalhar a ele para poder acessar o networking dele e indicar. Então, o que você fará do novo cliente e o cliente que já está dentro? Eu acho importante, por isso que eu falo que o marketing precisa fugir desse olhar de pensar só campanha, pensar estratégia. Toda empresa vai precisar de clientes novos. Só que é interessante quando você vê empresas que estão absurdamente buscando só trazer clientes novos e empresas que estão querendo cuidar só do que ele já tem. Quando, na verdade, a gente teria que entender que a gente precisa trabalhar com os dois no final do dia. Eu preciso tratar bem os clientes que eu tenho na base, ainda que eles não sejam clientes que compram a todo momento, e preciso sempre ter uma estratégia de trazer clientes novos. E uma coisa ajuda a outra. Se eu trato bem o cliente já está na minha base, ele vai indicar, ele vai me ajudar a criar uma marca forte, e ao mesmo tempo precisa ter uma estratégia de clientes novos. E o mercado é dinâmico. Putz, será que a geração Z tem o mesmo tipo de comportamento e interesse do que os clientes mais velhos? Putz, isso, você percebe? Começa a impactar em diversas outras coisas. Putz, o produto que eu preciso desenvolver é outro, o canal de comunicação vai ser outro, a linguagem vai ser outra, e a gente quebrar paradigmas que os paradigmas muitas vezes são preconceitos. Por exemplo, pessoas mais velhas não utilizam plataformas digitais, eles não utilizam porque eles não sabem ou porque a gente não constrói recursos digitais para esse tipo de perfil. E se a gente parar para pensar, putz, a gente é verdade. Como a gente tem essa visão de que só a gente jovem utiliza, eu não entendo que as pessoas mais velhas podem utilizar, só que elas de repente precisam de um design diferente, uma letra maior, um canal diferente. Então é isso. E tudo isso, no final das contas, é o que a gente está falando, são dados. Como que eu tenho olhado para esses dados? Eu sei para onde o meu cliente entra, para onde ele sai. Quando a gente fala de campanha de marketing digital, a gente está sempre olhando o último clique. Putz, esse cliente veio do Google. Não, esse cliente veio do Google, mas ele foi impactado na Globo, ele passou na frente do stand, ele me ligou. Você tem uma visão integrada de tudo isso? Você percebe que quando eu tenho uma visão integrada, aí sim eu vou ter o melhor otimização de recurso de mídia. Mas tem várias outras coisas que eu também estou construindo, de CRM, de impacto, de relacionamento, de eventos, de branding, ou seja, o ROI não é só sobre o ROI da campanha, é o ROI de todo o meu investimento que eu tenho de marketing. Essa visão limitada de olhar só um canalzinho, assim, putz, como que está esse canal? Não, tipo, e assim, novamente, o mercado inteiro de varejo, por exemplo, fala de omnichannel, né? Nossa, omnichannel, blá, blá, blá. Tipo, omnichannel, de fato, é um conceito super importante, mas quantos de verdade entendem e quantos de verdade estão preparados para entender que o cliente, eu tenho que atender bem o cliente independente do canal que ele utilize, seja e-mail, seja SMS, seja telefone, seja loja física, entende? A gente tem uma visão multicanal, muitas vezes, que é uma visão de múltiplos canais, mas a gente tem uma visão de integração de canais. E no dia, as empresas que têm essa visão, eu tenho certeza que elas estão anos-luz na frente de qualquer outra, independente do tamanho dela. E eu conheço empresas que têm pequeno porte,
que tem essa maturidade muito maior e que consegue ter ROI 1000 vezes melhor do que empresas que têm muito dinheiro, mas têm essa dificuldade de integração. E quando a gente fala de empresas tradicionais, e no mercado imobiliário tem muitas empresas tradicionais, a gente vai falar de legado. Legado tecnológico. Putz, como que eu integro a ferramenta X com a Y? Putz, não dá. E novamente, pegando até exemplos de bancos tradicionais, o Itaú, ele começou a revisar seu parque tecnológico justamente porque, putz, hoje tem eles. A gente sempre achou que era um segmento, né? Quer dizer, sempre foi, na verdade, segmento super de poucas empresas. Putz, uma única empresa que entrou, que foi no Nubank, trouxe várias outras com ela, e um dos principais fatores que fizeram elas escalarem é uma questão de custo. Elas têm um custo mais leve, elas têm as coisas na cloud, as ferramentas dela. Então, o custo dela operacional é mais alto e elas são mais flexíveis. Putz, surgiu uma ferramenta, putz, pluga aqui por API. Vai falar com uma empresa que tem N ferramentas que para mudar o negócio, o cara da TI vai falar que precisa de 6 meses. Entende? Então, tudo isso também é estratégia. E aí, como que eu vou ter esse papo com o CEO, com o CFO? Quantos profissionais de marketing têm essa capacidade, essa visão de, putz, precisamos falar sobre isso? A sua tecnologia é importante, obrigado por ter nos trazido até aqui, mas se a gente quiser continuar aqui nesse mercado, a gente sabe que vai ser um custo alto para transformar a estrutura tecnológica, mas se a gente não mudar, a gente vai viver mais 5 anos, porque startups, fintechs, etc., realtechs vão continuar surgindo. E se eu não me preparar para isso, eu lembro que quando eu estava fazendo mestrado, né, eu entrevistei muitos executivos do segmento de seguros. Eu lembro que a maioria deles falava, quando a gente falava de novos entrantes, eles falavam, se eles crescerem a gente vai lá e compra. E eu sempre dou um exemplo, né? Na época, a Amazon estava lançando seguradora. Quem compra quem? Né? E aí outro argumento que fala, mas eles não dão lucro. Mas a empresa não precisa dar lucro para te quebrar. Às vezes uma empresa que surge no mercado, às vezes pegando 10, 15% do mercado, muitas vezes já é suficiente para te quebrar. Mas por outro lado, se eu tenho uma visão de verdade no cliente, se eu quero atender bem esse cliente, eu, como já estou no mercado, eu tenho uma capacidade muito grande de me relacionar melhor, de conseguir conquistar ele melhor, porque eu construí uma marca forte, eu tenho uma penetração maior, eu consigo criar barreiras de entrada, né? Então, novamente, isso a gente começou o papo falando do marketing. Quando a gente começa a falar disso, a gente percebe e fica claro que marketing não é só campanha, né? Então, se eu não pensar em tudo isso, nessa estratégia que está por trás, e olha a quantidade de pessoas que eu falei aqui, eu preciso conversar com o cara da TI, com o cara do jurídico, com o cara do financeiro, com o cara de inovação. Então, todos os departamentos. Todos os departamentos são envolvidos, né, para poder traçar as estratégias assertivas, né, de marketing. O Adel, e a questão do tráfego pago? Né? Hoje em dia, quase todas as empresas dependem do tráfego pago, né? Para poder, para aquisição de cliente. Né? Por exemplo, no mercado imobiliário, a gente depende 200%. Sem tráfego pago e portais imobiliários, se torna difícil você ter novos clientes. Né? Então, o que você acha aí do tráfego pago? Você acha que é realmente necessário para essas campanhas aí do tráfego pago no Google Ads, Facebook, né, Meta agora, né? Não, é indiscutível que mídia paga gera resultado, mas é indiscutível que a grande maioria faz de uma forma ruim e é indiscutível que a gente, e aí é comportamento humano, né? Então, quando a gente pensa em mídia, a gente pensa sempre nos principais players, né? Google e Meta. E por que a gente tem dificuldade de explorar outras metas? Porque a gente é acomodado, né? Então, putz, eu sei mexer na Meta. O dia que surge o TikTok, putz, vou ter que aprender uma ferramenta nova. Você entende? Então, esse mindset de quem trabalha com performance tem isso também. A gente tem dificuldade de experimentar coisas novas. E aí é uma outra provocação, né? Porque aí, novamente, falando de estratégia, preciso pensar sobre a cultura da empresa. A cultura da empresa precisa ter esse olhar de experimentação. Putz, vamos continuar fazendo Meta e Google, mas a gente precisa ter uma verbinha aqui para experimentar novos canais. Olha a quantidade de empresas, marcas, pequenos, médios e grandes empresas que estão super fortes no TikTok, e olha a quantidade de empresas que deixaram de entrar porque não tinha esse olhar essa cultura de experimentação, de testar, de conhecer. Então, cultura mata negócio. Por isso que eu falo, putz, onde começar a trabalhar, tipo, me fala o que você faria de mídia paga. Putz, deixa eu entender quem é você, como você construiu a cultura da sua empresa, porque às vezes o maior problema que você tem na sua empresa não é a ferramenta, é a cultura que você construiu ou deixou de construir, né? Então, é complexo.
mídia paga, tráfego é fundamental, e também é complexo porque faz entender que só o digital resolve. Putz, se só o digital resolve, por que ainda tem stand de vendas? Por que ainda tem placa na rua? Então, assim, é entender que é complexo. E, novamente, aí precisa entender dados. E aí, por exemplo, quantas empresas de mercado imobiliário tem cientista de dados? Putz, o cientista de dados é um cara que realmente vai ter esse olhar de olhar para dados, mergulhar, entender tendências, comportamento e fazer segmentação. Putz, a campanha que vai para o Adalberto vai ser diferente da campanha que vai para o Barrim. O canal de atendimento vai ser diferente, o canal de comunicação, a linguagem vai ser diferente, porque eu entendo o comportamento. Mais do que isso, né? Eu entendo o momento de compra. A Axp, por exemplo, é um site de mercado imobiliário de alto padrão. Olha que interessante quando a gente está falando de mídia paga, né? Tem um botão lá que é o botão Só Quero Sonhar. O que é o botão que Só Quero Sonhar? Putz, é o cara que é curioso ou o cara que ainda não está fazendo fase de compra. Mas olha só que quebra de paradigma. Se eu sou uma empresa tradicional e a pessoa entrou no meu site e começa a pensar, putz, já pega, baixa toda a base de clientes que entraram no meu site, vão me impactar todo mundo, bora vender, bora vender. E 30% do dinheiro que você gastou para bora vender é de cliente que só está interessado e curioso. Putz, então, gastou dinheiro. Filtro, né? Isso daí é um filtro, né? Então assim, você percebe como tem inteligência. Então, é isso que a gente estava discutindo. Falta inteligência, falta estratégia, mesmo quando a gente fala de mídia paga. Ainda que a mídia paga, que é a digital, traz já um pouquinho mais de dados, mais um pouquinho de assertividade, informação, ainda assim, em geral, o mercado carece de conhecimento profundo sobre tudo que é possível do digital e uma estratégia mais profunda, porque a gente é muito enviesado pelos grandes players de mídia. E, naturalmente, eles querem que você seja assim, porque toda vez que você experimentar um negócio novo, é um centavo a menos que vai para eles. Só que quando a gente fala de milhares de pessoas deixando um centavo a menos, isso torna um baita... Então, para eles é interessante que o mercado tenha essa visão de, não, faz Meta e Google que resolve sua vida. E muitas vezes o cara que está dando essa palestra, ele é patrocinado, ele recebe dinheiro do Google e do Face. Então, é natural que ele vai falar, faz Meta e Google. Só que quem fala isso na palestra? Ninguém, né? Às vezes o cara tem a agencinha dele e a agencinha dele é especializada em Google. Por que ele vai falar de outras ferramentas? Então é isso. Tá, aí então você acha que tem que estar em todos os canais. Tem que testar novos canais e tem que estar presente aí em todos os canais para ver qual canal atende melhor o seu business, né? Acho que essa é a provocação. Acho que a gente precisa conhecer os canais. Eu não estou falando que você tem que fazer todos os canais. Porque no final das contas é isso. São os dados que vão dizer para onde que eu vou otimizar. Quando a gente fala tem um conceito de mídia que a gente fala de atribuição de mídia, que é justamente isso. Estou fazendo 10 canais. Eu entender o percentual de relevância que cada um desses canais tem. Eu posso descobrir que, de repente, meu canal relevante é diferente desses dois. Pode ser a mídia programática tradicional, por exemplo. Em vez de Google e do Facebook, pode ser televisão, pode ser jornal, pode ser panfletagem. É entender através de dados o que funciona e o que faz sentido para o meu negócio, para a minha empresa. Às vezes, meu vizinho que está ali na esquina, que é meu concorrente, tem uma distribuição de canais completamente diferente, porque no final do dia, não existe uma empresa igual a outra. A cultura vai ser diferente, o tipo de produto, a forma de atendimento vai ser diferente, os clientes eventualmente podem ser os mesmos, mas a linguagem é diferente. Então, por que, por exemplo, se eu abrir o TikTok, um cara que abre o TikTok e abre o WhatsApp, o Google, por mais que seja o mesmo cliente, ele tem expectativas da forma de comunicação diferente. Então, só dentro do mesmo cliente, ele tem expectativa. Olha quantas imobiliárias que criam WhatsApp e depois, quando o cliente entra em contato com ele, demora 20, 40, 50 minutos para responder. A natureza do WhatsApp é ser rápido, então não faz sentido. Tipo, vamos fazer o WhatsApp porque está todo mundo fazendo. Putz, mas quando o cara manda mensagem, demora 30 minutos para responder. Então, é esse tipo de provocação. Você tocou na dor de uma imobiliária. É a agilidade de atendimento. Perde muito negócio. Então, assim, perde muito lead, né? Tem isso também, né? Se você vai explorar um canal, garanta que ele realmente esteja no suprassumo da entrega, daquilo que você está prometendo. Porque se não for para entregar com qualidade, você vai criar uma frustração para o cliente. Isso falando do mesmo cliente, que está em diferentes canais. Quando a gente fala de segmentação, putz, aí demanda muito mais inteligência, muito mais esforço de dados mesmo para entender. E, novamente, a minha empresa, de repente, um mix de mídia funciona bem e não necessariamente vai funcionar na empresa que está ali na esquina, porque ela tem outra empresa, é outro DNA.
tem muita coisa que vai ser parecida, vai funcionar, é por isso que eu falo que a gente precisa testar. Então, a empresa, se ela não entender que, independente de ser uma empresa tradicional, ela precisa ter um olhar de experimentação, ela não vai trazer resultado. Entendi. Adel, isso daí é uma dúvida minha, tá? Do mercado imobiliário, a maior das imobiliárias, agências, elas dependem quase 100% dos portais imobiliários, né? Por exemplo, aí no Brasil, Zap Imóveis, Imóvel Web, OLX e tal, né? Então dependem quase 100%. E poucos fazem tráfego pago, né? Aí na sua visão, você acha que errado e correto, ou tem que ter os dois, investir também no tráfego pago, em campanhas, para equilibrar isso? Bom, não sei se eu entendi sua pergunta, mas você está falando de portais. Portais imobiliários. A imobiliária ela depende dos portais para captar clientes, leads, né? Só que os portais, por exemplo, eles entregam o mesmo lead, quase o mesmo lead, para várias imobiliárias, sobre o mesmo projeto, o mesmo imóvel, né? Porque o imóvel está publicado em várias imobiliárias ao mesmo tempo, no mesmo canal. Então, o mesmo cliente, ele fica rodando em 20 imobiliárias, 15. Você acha que é errada essa estratégia, ficar dependendo 100% nos portais, né? Então, o dono da agência ele tem que fazer também tráfego pago para poder, aos poucos, de repente, depender menos de portais imobiliários, tipo o Quinto Andar. O Quinto Andar, eles não fazem, por exemplo, não dependem de portais imobiliários. É apenas tráfego pago, né? Eles estão investindo pesado no tráfego pago. Respondendo essa pergunta, o Paulinho tá aí online, não sei se ele vai ficar, mas enfim, um cara amigo das antigas aí. Então, acho que eu ouvi uma frase uma vez, foi inclusive um professor meu, que ele falava assim, a gente não deveria terceirizar aquilo que a gente considera como estratégico. Putz, claro que na vida nem tudo é tão simples assim, mas a gente deveria ter um meio termo, né? Se entendendo que isso é estratégico, faz sentido eu terceirizar e sair dando para todo mundo, entendendo que tem esse problema de que meu cliente, ele está na mão dele, está na mão dos outros. Mas quando a gente fala de mercado imobiliário, isso é mais complexo, porque isso acontece também no mundo offline, né? Eu chamo o meu corretor para ir lá no meu lançamento, ele pega meu cliente e vai levar também no outro, né? Querendo ou não, faz parte do jogo. Então, o ponto é entender quem eu sou dentro desse jogo e até onde eu quero jogar. E assim, não tem certo ou errado, por isso que eu falo, não tem receita de bolo. Por exemplo, quando você entra no site da Axp, você vai ver que eles têm um posicionamento bem claro. Eles trabalham com segmento de luxo. Se você quiser saber o endereço, não vai ter o endereço lá. Diferente de vários portais, não vai ter muita foto. Eles têm um jeito de descrever um produto que traz uma característica muito forte de quem é Axp, da forma como eles vendem, que é totalmente diferente do Quinto Andar, ou seja... o ponto o mercado imobiliário é muito complexo. O ponto é, quem eu sou nesse jogo? De repente, se eu sou uma imobiliária, eu tenho um posicionamento, pode ser interessante ou não. Se eu sou uma construtora, pode ser interessante ou não. Se eu sou corretor, pode ser interessante ou não. É entender que, mesmo o seu vizinho pode ter estratégias completamente diferentes. Mas a gente precisa ser coerente com a nossa estratégia. Se eu quero ser o mega blaster da estratégia, dos clientes mais qualificados, etc., putz, não faz sentido divulgar o meu produto num portal que tá na mão do povo, né? Mas, por outro lado, se meu foco é volume, pode fazer sentido ou não. Mas dentro desse mesmo pode fazer sentido, tem coisas que a gente deve fazer e tem coisas que não deve fazer. Aí, novamente, a gente cai naquela questão. Qual que é aí volta para o marketing, né? Qual que é a minha estratégia, qual que é o meu posicionamento, onde eu quero chegar e como eu quero chegar. E a gente vai construir, por exemplo, falando de uma questão que é sensível dentro do mercado imobiliário, que é corretor. 90% dos corretores, aí eu estou chutando o número, mas não deve ser longe disso, são pessoas independentes. Como que a gente, como construtora, como que a gente, como cliente, olha para isso sabendo que ele vai lá para visita, ele está gastando dinheiro do bolso dele, não tem nada garantido, ele gasta gasolina, ele não tem almoço. Putz, será que de repente não faria sentido criar? E aí é só provocação. Putz, criar um valor de visita para o corretor. Putz, eu vou te levar, mas custa 150, se eu te vender eu abato esse 150. Putz, como que a gente nunca discutiu isso? E o corretor é um elemento fundamental nessa indústria. Sabe que na Europa, na França, por exemplo, eu moro em Paris, né? Na França, você paga por visita. Vou alugar o apartamento. Preciso alugar um apartamento em Paris. A maior das imobiliárias, elas cobram pela visita.
ou ela te mostra uma opção, ou apenas duas opções próximas. Se você quiser visitar mais opções, eles cobram. Fala, paga 50 euros, 100 euros pelo dia do corretor, porque ele perde o dia, entendeu? E também no tempo dele, né? Senão, imagina se você não fechar com ele, fechar com outra imobiliária, ele perdeu o dia, perdeu o trabalho de graça. Então eles cobram. Porque faz sentido. Eu devo olhar para o corretor não como mal necessário, mas como stakeholder importante, né? Acho que o mercado, de uma forma ou de outra, ao longo do tempo, olha para o corretor como um mal necessário, né? Putz, preciso desse intermediário aí. Não, mas, putz, tem empresas olhando diferente, né? Tendo um perfil diferente de corretor, tratando, monetizando ele de uma forma diferenciada, mas é um problema ainda que precisa ser discutido, né? Então, é complexo. O seu amigo Paulo, né, ele falou na escuta, um portal pode ajudar a te colocar online, mas se posicionar independente é crucial para reduzir dependência de um canal dominante. É verdade, exatamente. Eu concordo plenamente, que é o que a gente estava falando, isso. O Paulo é um cara, sabe de tudo também. Eu também sou a favor de estar presente em várias frentes. Aí, como você falou, você vai investir mais naquela frente que te dá mais retorno, né? Então, e também para se posicionar aí no mercado imobiliário, você precisa dos portais, claro, é importante, mas também você precisa do tráfego pago. Tem que fazer campanhas aí do tráfego pago para equilibrar, né? E depender menos dos portais. Novamente, não tem resposta pronta, né? Vou dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo porque agora ela tá famosa, mas eu conheci ela, inclusive eu visitei o apartamento que ela vendia quando ela não era conhecida, que é a Tamara, né? Cara, pra que ela vai colocar em algum portal? Ela não precisa. Tudo é construção, é o que eu tá falando. Putz, ela faz um vídeo hoje falando do apartamento, amanhã tem 20 visitas. Mas, novamente, é um trabalho de construção, ela criou uma persona. E quando eu estava no TikTok, a gente falava muito isso também, né? As empresas precisam entender que elas não são só marcas, elas têm que se posicionar como influenciadoras. Eu preciso produzir conteúdo, eu preciso mostrar meu posicionamento, eu preciso construir minha persona, E aí não é só discurso também, né? Que esse é o problema. Muitas empresas são só no discurso. Como que eu construo isso? Se eu falo que o cliente é meu amor, putz, como que eu consigo traduzir isso na forma como corretor, no meu pós-venda? Putz, quantas vezes a gente escuta, na hora de comprar foi uma maravilha, a hora que eu precisei reclamar alguma coisa, me trata como se fosse cachorro. Então é isso. Não basta criar o discurso, é criar uma narrativa que realmente seja percebido dentro da empresa, que as pessoas vivam por aquele valor que a empresa prega. Mas quantas empresas, imobiliárias, construtoras têm isso de verdade? Claro que tem algumas, mas a grande maioria não, porque é muito mais fácil falar do que fazer. Então esse é um grande desafio. É o que você falou da Tamara, esses são influencers do mercado imobiliário, eles trabalham muito o branding, né? O branding pessoal. Eles estão num posicionamento muito forte aí nas redes sociais, porque, como você falou, grava vídeos, conteúdo, né? Diariamente. Então eles são bem posicionados e conseguem gerar leads aí de forma orgânica, né? Mas tem uma coisa, né? Que aí falando novamente, né? Sobre aquilo que eu estava falando de experimentação. Pô, todos esses influencers, não foi no primeiro vídeo que ele, primeiro, tem uma consistência, e acho que uma das coisas que chama a atenção na Tamara é a autenticidade, né? E aí quando a gente para olhar para as empresas, é isso, tipo, não adianta copiar o jeito que ela fala só porque ela bombou. Se eu sou a Cirela, se eu sou a, sei lá, Tegra, eu preciso entender qual que é a essência da minha empresa e como que eu traduzo isso nos diferentes canais. Isso precisa ser coerente, né? E claro, e não tem problema nenhum de usar a Tamara ou qualquer outra influencer para potencializar. Aliás, isso é uma estratégia das mais antigas que tem, né? Tipo, quantas vezes a gente não vê pessoas sendo porta-voz da minha marca, né? Só que tudo isso também tem estratégia. Faz sentido eu chamar um cara que cada dia ele está fazendo propaganda para uma imobiliária diferente, né? Só porque ele é famoso, putz. E esse quando a gente fez uma pergunta de performance, etc., esse é um grande problema do tradicional que a gente tem no mundo de marketing. A gente chama uma pessoa pela quantidade de pessoas que seguem ela, em vez de eu chamar uma pessoa pela relevância que ela tem, porque influência vira uma palavra vazia, mas em teoria influência é a pessoa que tem capacidade de influenciar. Então, o Neymar ele pode impactar milhares de pessoas, mas quantas pessoas ele vai impactar positivamente, que vão me levar de fato até a loja, ou que vão gerar interesse de ir lá no meu site pesquisar? Putz, então, só que quando a gente olha para o influenciador, a gente pensa sempre na quantidade de seguidores que ele tem. Putz, isso é balela, putz.
quantidade de A seguidores não faz... conversão, né? A conversão em vendas que interessa, né? Então, a gente precisa ser coerente também nessas estratégias de comunicação, de busca de influencer, etc. Precisa estar pertinente com o posicionamento da marca, do interesse comercial, enfim, N coisas que no final do dia a grande maioria do mercado perde. E como eu falei, eu trabalhei com marcas gigantes. Já vi esses problemas, esses erros básicos acontecer quase que diariamente. Então, Vou aproveitar agora que você mencionou essas marcas grandes. O que você aprendeu com essas marcas grandes que podemos aplicar, né? Que a gente que é pequeno, né, pode aplicar aí na prática, só né? fazendo No nosso negócio. o Artaf que está aqui, por exemplo, trabalhou comigo numa agência. Tipo, hoje ele é fotógrafo, né? Tipo, e ele pega muito arquiteto. Eu vejo umas fotos dele, tipo, são profissionais que entenderam que essa linguagem, essa comunicação, esse posicionamento é importante, né? Então, agora refaz a pergunta só para lembrar. Eu só queria falar do Artaf, que é um cara gente boa. O que você aprendeu com essas grandes marcas, né, como TikTok, o Nvidia e outras, que podemos aplicar na prática no nosso negócio, por exemplo? Alguma coisa que eles fazem que a gente deve fazer também, aplicar? Nvidia, que é uma empresa que todo mundo conhece agora, dá um exemplo prático para mim de como cultura, a gente pensa muito em produto, o que a empresa fez, mas a cultura da NVIDIA é uma coisa absurda, no sentido também das pessoas estarem juntas. Lembra que a NVIDIA é uma empresa, que é uma grande empresa, mas que ela tem um olhar de startup. Por exemplo, o Jensen é o CEO global, ele foi, sei lá, uns 10 anos seguidos considerado o melhor CEO, mesmo assim, a gente não conhecia muito aqui no Brasil. Putz, ele já entrou em reunião comigo, assim, do nada, então mostra, tipo... A empresa tem mais, sei lá, 20 mil funcionários. Ele entrou numa reunião lá, que era eu e mais 2 para ouvir a gente. Então, esse olhar de proximidade, primeiro, acho que bons cases, cultura ajuda a empresa a ganhar jogo independente do porte. O dia que as empresas perceberem que cultura ajuda, isso é fundamental. E aí, por curiosidade, também para ver exemplos de como que a gente pode construir cultura, tem um livro que o autor... Ele não ganhou o prêmio Nobel, mas ele já concorreu ao prêmio Nobel, que chama Economia da Estratégia, é o livro. Se você digitar Economia da Estratégia mais Bessanco, você vai achar esse livro. Um outro livro que é super legal é A Regra Não Ter Regra, da Netflix. Putz, a Netflix é uma das empresas mais amadas. E se a gente parar para pensar, se a gente olhar a biografia, a história da empresa, a empresa foi vencedora por N motivos. Pegando exemplo, cultura forte, cultura de dados, é isso que a gente está falando, lembra? A empresa tem uma cultura de dados desde a época que ela era locadora, loja física. E uma cultura aberta no sentido de feedback de pessoas, ser humano. Putz, você fez isso errado, não ter vergonha de construir junto, de ousar, de colocar coisas novas, coisas grandes no ar, sabendo que tem risco, porque é aquilo que eu falei, né? Tipo, hoje, amanhã vai vir alguém com alguma coisa, ideia nova. Então, não preciso esperar alguém vir com uma ideia nova. Vamos ser a gente disruptando o mercado, o nosso próprio mercado a todo momento, para a gente sempre estar à frente da concorrência. Então, putz, a NVIDIA teve esse lado bom, a Netflix é uma empresa que eu admiro muito por a forma como ela constrói as coisas. Enfim, acho que essas duas empresas me chamam bastante atenção. Então, resumindo, as grandes empresas, elas têm cultura forte, né? Isso? Cultura forte. Eu não falei que as empresas têm cultura forte. Eu disse que essas duas empresas são exemplos. A grande maioria das empresas carecem de criar uma cultura verdadeira. Tipo, é aquilo que a gente fala. Cultura é aquele negócio que está na... Todo mundo acha que cultura são os valores que estão na parede. Não, cultura é aquilo que você constrói e as pessoas realmente vivem. Vou dar um exemplo, assim, que eu sempre dou quando eu dou aula de UX, né? Eu dou um exemplo de jornada e experiência do cliente da Amazon, que é o seguinte: uma pessoa foi contratada para trabalhar com brinquedos na Amazon, né? Só para, antes de dar contexto, um dos primeiros valores da Amazon seja não é ambicioso, seja obcecado pelo cliente. É o primeiro valor da Amazon. Se você for fazer entrevista lá, eles vão te fazer perguntas para você mostrar que você é capaz de dar exemplos na sua carreira de que você é obcecado por cliente, no sentido de satisfazer o cliente.
Aí voltando para o meu caso, que é um caso real, essa pessoa era responsável por brinquedos dentro do e-commerce da Amazon. E a Amazon, como é obcecada por cliente, ela monitora o que as pessoas falam do produto, da experiência, e passou um push lá que, tipo, um cliente reclamou que o produto era falsificado. Qual que é o ponto aqui? Uma empresa comum fala, putz, olha que sacanagem, estamos vendendo um produto falsificado. Pede desculpa para o cliente, fala, putz, não vai mais acontecer e tchau. O que a Amazon, como ela é obcecada por cliente, ela faz? Ela pegou esse cliente e mandou a essa área inteira investigar se tinha mais clientes que tiveram esse tipo de reclamação. Mandou para todo mundo que já comprou esse produto, falou, você tem um produto falsificado? Se você tem, me avisa que eu te devolvo o dinheiro e ainda te dou um produto novo. E mais além, descredenciou esse vendedor, mas assim, você percebe? Isso é obcecado. Se você não tem uma cultura que valoriza isso, ninguém vai fazer isso. Então a cultura é importante, por isso que lembra que eu falei, primeiro eu preciso conversar com quem é o dono da empresa, porque em cima do que o dono da empresa quer, eu preciso desenhar o que ele precisa construir como cultura, os comportamentos esperados. Porque em cima disso a gente precisa. É isso que vai traduzir para fazer com que a nossa estratégia ganhe realmente vida no nosso dia a dia. Porque não adianta nada falar, nossa, nós amamos o cliente e na loja o cara é maltratado, xingado. Então, é bem por aí, né? Então, assim, esses exemplos da NVIDIA, da Netflix, para mim, eu tenho falado muito de cultura porque eu enxergo, embora eu trabalhe com marketing, né, marketing de forma geral. Tá claro para mim que cultura ajuda demais a você vencer a corrida. Eu concordo. Até as pessoas que trabalham, o time, né? A equipe, uma direção, uma bússola, né? Sem cultura, a galera fica perdida, né? Então ela tem que ter uma cultura forte para poder seguir, né? E se enquadrar naquela cultura. Por isso que eu falei para você que não falei que todas as empresas grandes são assim. Eu falei que algumas empresas são. A grande maioria tem só uma frase na parede falando quais são os valores. Mas esses valores, a cultura, você não sente no nosso dia a dia. Você não sente. Tá só lá, né? Tá no PPT, mas não tá no sangue, né? Esse que é o ponto. E como que a gente faz isso? Está no sangue? É a construção. Construção e ser importante e enfático nisso na empresa, né? Fazer com que aquilo se torne verdade. E como fazer isso se torne verdade é criar mecanismos para que isso se torne verdade, né? Não, ótimo. E aqui, Adel, indo aqui para finalizar a nossa live, já estamos a 1 hora, né? Olha, o papo está tão gostoso que dá para continuar até... Aqui são 00:20. Olha só, né? A galera está falando Você é um empreendedor internacional, né? Para quem não sabe, o Brahim veio da Argélia, né? Morou no Brasil. Foi no Peru que você morou também? Não, Peru, sou passagem, não morei não. Bolívia, morei 8 meses. Quase um ano. É um cara rodado, empreendeu aqui no Brasil, continuou empreendendo, mas agora está morando em Portugal. Então você tem um histórico muito grande de empreendedorismo, sabe os desafios, os atropelos, os tropeços, e é um cara vencedor. Então, parabéns. Estamos doido. O Adel, você recomendou aqui um livro, eu ia te pedir para recomendar mais algum livro, de repente, se você quiser, da parte de marketing para a galera, né, quem gosta aí de ler, mas eu já notei aqui o que você recomendou, a Economia da Estratégia. Eu já vou ler, já vou... O livro que eu falo quando acordo e quando eu durmo é um livro que chama, em português, que agora já tem versão em português, chama Desvendando a Cadeia de Valor do Cliente. Por que ele se tornou meu livro de cabeceira? Primeiro que ele foi um cara que eu conheci no mestrado, ele é brasileiro, na época ele era professor de Harvard, e ele escreveu esse livro, eu dei muita sorte assim, no meu mestrado. Eu conheci esse livro quando ele era rascunho ainda, o cara nem tinha mandado para a livraria, para a editora. E hoje, ele foi considerado, acho que um ou 2 anos, o melhor livro de negócio nos Estados Unidos, ou seja... E por que eu acho que é uma provocação? Porque ele fala justamente sobre o olhar de verdade no cliente, porque... A gente, claro, de um tempo para cá tem falado mais de cliente. Antigamente a gente falava da indústria, do setor, da operação, de redução de custos, e a gente realmente descobriu que a gente precisa olhar para o cliente. Mas, como é uma descoberta recente, a grande maioria das empresas ainda falam sobre olhar para o cliente. Pouquíssimas empresas fazem para o cliente.
né? Então eu sempre brinco, né, que tem a contradição, né? Eu sempre faço o paralelo com Ford, né? Ford falava, né? Eu faço qualquer carro desde que seja preto. Só que aí em 2025 tem muita empresa falando isso de outras formas. Porque é olhando para minha empresa, falando, putz, eu tenho isso, compra aí, é o que tem. Quando na verdade a gente vai falar, o que você precisa? Deixa eu desenhar o que você precisa. Deixa eu construir o que você precisa. Deixa eu entregar o que te atende. E esse framework que o Thales Teixeira tem no livro também, eu apliquei em várias consultorias. E é evidente a dificuldade que os executivos da empresa têm de utilizar esse framework, porque eles não conseguem se colocar no lugar do cliente. O exercício inteiro eles ficam falando, não, mas é isso, mas, cara, mas você está entendendo o que você está falando? É o seu olhar da sua empresa, não o olhar do cliente. Então, a gente vive num mundo onde a gente foi treinado a pensar a empresa em primeiro lugar. Então a gente tem dificuldade de olhar para o cliente porque a gente ainda não entendeu que é o cliente que coloca o dinheiro dentro da empresa. Então, se ele coloca o dinheiro dentro da empresa, precisa atender melhor. E aí, qual que é o paradigma para grandes empresas, né? Por exemplo, só Coca-Cola, por exemplo, né? Putz, meu cliente sempre comprou de mim, sem fazer esforço, a Volkswagen sempre... Então, assim, e muitas vezes a gente compra o produto não porque a gente ama, é porque não tem opção. Então, no dia que esse cliente tiver opção, ele vai embora. Tipo, olha o exemplo do Nubank. O Nubank, em 5 anos, virou um banco mais valioso do Brasil. Claro que uma hora para cima, para baixo, mas quem diria que no mercado que tinha 4, 5 bancos, um dia teria um banco roxinho brigando de igual para igual com eles? O que eles fizeram diferente? Cara, claro que tem N coisas, mas uma das coisas que eles fizeram é olhar para o cliente da forma que nenhum banco olhou para ele até hoje, né? Então, o mercado imobiliário é a mesma coisa. Putz, a gente está acostumado. Não, quantas construtoras, quantas imobiliárias estão olhando, e aí novamente aquela provocação, para os stakeholders de verdade. Quantos estão olhando de verdade para o corretor? Quantos estão olhando de verdade para o investidor? Quantos estão olhando de verdade para a construtora? E qualquer outro stakeholder que faça parte disso. Não dá para fazer só uma coisa bem. Putz, eu tenho meu imóvel tem o melhor padrão de construção, mas não é só sobre imóvel, é a forma como você faz o pós-venda, é a forma como você trata ele, é a forma como foi o fluxo de compra, é a forma como o perfil de corretor que você tem treinado. A grande maioria das imobiliárias, se você deixar cair o crachá lá na frente, putz, pode vir trabalhar. Quanto mais gente aqui, melhor para eu vender. Quanto mais gente na rua, melhor. Você percebe? Então, a gente tem esses paradigmas ainda que a gente precisa trabalhar dentro das empresas. Não, concordo totalmente, porque o cliente, o mais importante é o cliente. Tem que se preocupar com a necessidade dele, com as dores dele, né? O que ele está almejando, o que ele está esperando. Né, para a gente realmente prestar um serviço à altura, né, porque está esperando da gente resolver o problema dele, né? Estou buscando um imóvel para morar, então tenho que entender as suas dores exatamente, onde você quer morar, metros quadrados, quantos dormitórios você precisa, vaga, né, com vaga, sem vaga, a sua condição, né, atualmente vai pagar à vista, vai financiar, já tem financiamento aprovado ou não, ou você tem que ajudar. Então tem que se preocupar com o cliente e realmente ajudar o cliente, né, para poder atingir aquele objetivo dele, né? E olha só como o mercado é injusto, né? A gente estava falando, né, que o corretor muitas vezes era independente, então na medida que eu sou independente eu preciso pagar minha conta de luz, eu meio que estou forçando o corretor a bater a meta a qualquer jeito. Tipo, se eu sei que aquele produto não é o ideal para ele, mas como eu preciso vender hoje, eu não forço ele a ter uma visão de longo prazo. Então, assim, putz, como que eu, imobiliária, como que eu, construtora, olho para isso e o que foi construído até hoje para garantir que isso não aconteça? Concordo. Necessidade de venda, o corretor ou o vendedor acaba empurrando a venda. Ele quer fechar negócio e não está nem aí para o cliente, às vezes. Né? Exato, e assim, é uma visão de curto prazo, né? Mas eu entendo, que eu falei. Eu entendo, só quem é independente, que precisa tirar dinheiro do bolso todo dia, tá na rua atendendo 10 milhões de clientes e não saber se vai ter dinheiro no final do mês, sabe que é isso. Mas então, sabendo dessa realidade, como que eu, construtora, como que o imobiliário olha para isso e tento construir um ecossistema de apoio ou de melhor assessoria para eles, né? Então, o mercado quase não fala disso. Quem fala são os corretores.
que são quem sofre, né? Estão na ponta, mas... E aí, novamente, cai a reflexão. Se eles são importantes, quantos de nós... Aí tá um exemplo bom, tá? Só fazendo um paralelo. Quando eu passei na Porto Seguro, uma das coisas que você percebe que a empresa tem um olhar diferente para isso, uma das coisas que mexe no bônus de qualquer funcionário da Porto Seguro é a nota que o corretor dá para Porto Seguro. Você percebe que isso força a gente a fazer com que a experiência do corretor seja tão bom quanto a experiência do cliente? O que mexe no meu PLR não é a satisfação do cliente, é a satisfação do corretor. Então, claro que tem coisas que são a se repetir a respeito disso, mas mostra uma empresa que de fato olha para o corretor e fala, putz, o corretor é importante de verdade para a gente. Entende? E aí, então, o corretor que dá nota para a própria empresa? Tipo, a Porto Seguro analisa e dependendo a nota que o corretor dá, impacta no bônus. Então, quanto melhor a gente vai tratar o cliente, o corretor, melhor vai ser meu bônus, porque a Porto Seguro entendeu, putz, se o corretor de fato lembra que eu falei? Não basta ter valor, precisa ter mecanismos que reforçam a experiência que você quer dar. Putz, se o corretor é importante, não basta que é o que acontece nas empresas, não basta ter um cartaz lá falando que o corretor é importante, não preciso construir mecanismos. Um mecanismo que a Porto Seguro criou foi uma coisa que mexe no bolso das pessoas. Vamos tratar o corretor bem? Vamos escutar o corretor? Eles têm um evento que tem todo mês, eles chamam os corretores. Putz, reclama aí, fala tudo o que está acontecendo, o que eu posso melhorar, se o produto é bom, se o produto é ruim, quem é o cliente chato, o processo está bom, o processo de contratação, como que está o contrato. Você percebe? Tudo isso muda a forma como a gente lida com ele. Mas quantas vezes, você já foi corretor, quantas vezes uma construtora te chamou para conversar? Não. A construtora só chama para dar treinamento de produto. Lembra aquilo que eu falei? A visão de produto. Olha, essas semanas vamos lançar o produto. Vem aqui treinar e conhecer o produto. Ninguém vai te perguntar como que é tratar com o corretor, como que é tratar com o cliente, o que ele está falando do preço, sabe? É a conversa que ninguém tem. E aí ninguém tem, aí você vai... Putz, você trabalha nesse mercado há muito tempo. Por que o cliente reclama tanto? Porque ninguém trata os stakeholders da forma que deveria tratar. Não, exatamente, concordo. As construtoras, elas querem número, elas querem vendas, não estão nem aí para o restante, né? Novamente, são empresas de produto, são empresas de clientes, né? Exatamente. Então, um dos motivos também que eu fui abrir minha própria imobiliária, porque você fica entre construtora e cliente imobiliária, e às vezes tem coisas que você não consegue, não está no seu poder, entendeu? Não está no seu poder. O cliente batendo de um lado, a construtora de outro lado, a construtora promete algo, depois não cumpre, por exemplo. Você está no meio. E é legal a gente falar disso, porque tem muitas das pessoas que seguem você, que são empreendedores, investidores. Essa semana está acontecendo o Festival de Cannes, né? Lá na França, que é o maior evento de premiação criativa, né? E eu conheci 2 executivos que, inclusive... Um deles foi super mega premiado essa semana, que é o Felipe Simi, e o diretor criativo dele. Cara, ele criou a agência justamente por causa disso. Putz, não concordo com como o mundo está acostumado a ser agência. Eu vou construir minha agência. O cara da Gana, que é uma agência de pessoas pretas, ele não acredita na forma como as agências são. Ele foi lá e criou a dele. O Ricardo Silvestre foi lá e criou a dele. Então, muitas vezes, a solução é você criar o seu do jeito que você acredita, porque senão a gente vai do jeito que o mundo sempre foi, a gente nunca vai inovar, a gente nunca vai fazer diferente, e ao mesmo tempo a gente vai ficar frustrado, porque de fato a gente não acredita naquilo e a gente está fazendo só porque no final do mês a gente precisa pagar a conta, né? Então, às vezes o melhor jeito é criar nossos caminhos. Exatamente. Você mesmo criar a oportunidade ou tornar aquela dor, aquela dificuldade uma oportunidade de você criar o seu mundo, o seu negócio, né, para solucionar aquele problema. Né? Isso é o mesmo. Adel, acho que chegamos aí no final da live, já estamos aí 1 hora e um pouco. Olha, a gente falou de bastante assunto aqui. Eu anotei aqui os livros que você passou, né? Aí depois a galera, né, se quiser também comprar e ler, né? Valeu, obrigado pela indicação. E Adel, muito obrigado pelos insights, pelas informações, tudo que você passou aí de conhecimento, né, baseado na sua experiência aí, de tantos anos aí trabalhando para grandes empresas. E muito obrigado, viu? Valeu. Aprendi bastante e quem vai ouvir a gente aí, assistir a live, também vai aprender
com certeza, tá bom? Obrigado, parabéns pela sua jornada, tipo, sua história, enfim, tudo que você construiu. Eu sei que você tem vários projetos na gaveta aí que estão nascendo, então desejo toda a sorte do mundo aí para você. Muito obrigado, viu, Adel? Muito obrigado mesmo. Estamos juntos, viu? Valeu. Conta comigo aí com qualquer coisa aí. Grande abraço. Valeu, Boa abraço. noite. Tchau, Para tchau. você. Falou. Tchau.